Olá, bem-vindo ao curso Quero Entender a Bíblia. Antes de irmos para a nossa primeira aula, eu gostaria de apresentar as razões pelas quais eu considero que todo cristão deveria fazer esse curso. Se você é como a maioria das pessoas quando pensa em interpretação bíblica, provavelmente imagina ministros profissionais, pastores e seminaristas e mestres e doutores em teologia que escrevem esses grandes comentários volumosos, mas a verdade não poderia ser mais diferente. De fato, essa é uma das razões pelas quais esse curso foi preparado, justamente para combater a visão de que o estudo mais detido da Bíblia é algo restrito apenas a profissionais. O objetivo é fornecer ao cristão comum as ferramentas adequadas para uma leitura bíblica fora do comum. Por isso, eu gostaria de compartilhar 5 razões pelas quais eu estou convicto de que você deveria fazer o curso completo e conhecer pelo menos 7 regras essenciais para a interpretação bíblica. Regra número 1. Você já é um intérprete da Bíblia. Toda vez que você estuda a sua Bíblia, você já está interpretando o que lê. E cada vez que lê uma passagem ou ouve um sermão, não importa se lê pessoalmente ou se ouve outra pessoa lendo para você em um grupo de estudos da igreja ou um programa evangelístico de rádio e TV, você está interpretando através da sua perspectiva pessoal. Ninguém é uma folha em branco, ninguém se aproxima da Bíblia sem trazer algo para a equação. Essa é uma parte normal da vida do ser humano e afeta todo mundo. Você já sentiu uma forte reação quando leu algum tópico específico da Bíblia? Às vezes fala sobre o papel da mulher na antiguidade, sobre vida e morte, guerra, dinheiro, escravidão. Não importa qual seja o tópico em questão, às vezes reagimos de forma negativa ao que lemos, pois não gostamos do assunto. Essa reação passa justamente pelo fato de estarmos interpretando o que lemos de forma instintiva, e a nossa mente e o nosso corpo acabam não gostando do resultado. Portanto, quando você lê, já está fazendo um julgamento acerca daquele verso ou daquele tópico. Você está decidindo se concorda ou discorda, mesmo sem perceber. Em outras palavras, você está interpretando o que a Bíblia diz. É por isso que precisamos entender que tudo o que lemos na Bíblia está filtrado através de nossas próprias experiências e nossas lentes espirituais. Um outro exemplo interessante é a palavra igreja no Novo Testamento. Essa palavra desperta em nossa mente várias imagens de púlpitos e bancos enfileirados. Talvez pensemos num coral ou um grupo de louvor, ou naquele momento da escolinha com historinhas bíblicas. Mas essas imagens estão bem longe do que Paulo e Pedro entendiam do conceito de igreja, por exemplo. Portanto, se abordamos a Bíblia sem uma devida atenção para com suas próprias perspectivas, podemos projetar na nossa leitura do texto uma compreensão que, na verdade, não está lá. Quem você é altera completamente o seu modo de ler a Bíblia. Seja você homem ou mulher, um novo convertido ou um cristão com vários e vários anos de igreja, seja católico ou protestante, reformado ou pentecostal, essas informações, além de muitas outras, formam partes das pequenas lentes pelas quais você interpretará a Bíblia. Você está constantemente interpretando as coisas que lê sem dar muita atenção ao processo. Mas será que isso é uma coisa boa? Será que nós devemos deixar o nosso entendimento da Bíblia aos ventos de nossas preferências culturais ou opiniões formadas de forma bem enfática em determinados assuntos? Eu penso que não. Portanto, se estamos constantemente interpretando a Bíblia, não deveríamos ao menos fazer um trabalho melhor quanto a isso? Não deveríamos tentar nos tornar melhores intérpretes das Escrituras? Isso não significa que você deva se tornar um especialista em grego ou conquistar um diploma de seminário para fazer um trabalho melhor de interpretação. Pelo contrário, a ideia desse curso é justamente capacitar pessoas comuns e não profissionais a aprender algumas regras básicas de interpretação bíblica que a transformarão em um leitor ativo das Escrituras e não simplesmente um mero leitor passivo. Portanto, a razão número 1 para você fazer esse curso é que você já é um intérprete da Bíblia. A questão agora é: você é um intérprete responsável? Você deseja se tornar melhor nessa tarefa? Você deseja adquirir as habilidades necessárias para se tornar um intérprete ativo? Razão número 2. Você não deve depender exclusivamente de outros para interpretar a Bíblia para você. Como já foi mencionado, a interpretação bíblica é algo que costumamos terceirizar aos ministros profissionais. Nem deveríamos ficar aqui fazendo esse tipo de divisão entre clero, autoridades religiosas e leigos, mas essa é uma discussão para outra hora. A questão é que a ideia de deixar a interpretação bíblica apenas na mão de profissionais é um equívoco. Eu não estou falando aqui que recorrer a estudiosos profissionais da Bíblia e autoridades religiosas é algo ruim.
Muito pelo contrário. Mas a questão é que nós vivemos em um mundo extremamente complexo e desafiador. E, francamente, em um mundo que precisa ouvir a voz de Deus, e nós precisamos disso todos os dias. E você se encontrará em situações em que terá de falar sabiamente e com confiança sobre assuntos bíblicos que afetam não apenas você, mas também aqueles ao seu redor. Nem sempre haverá um pastor ao seu lado, ou nem sempre haverá tempo e acesso a algum comentário feito por um profissional. Você vai desejar estar apto a responder de forma séria e significativa. Não dá para ser superficial e escorregadio. O mundo exige muito mais do que isso. Um cristão, ele deve aprender a interagir com questões como fé, cultura, ciência, só para citar algumas questões aqui. Apenas respostas prontas e frases de rede social não serão bastante. Portanto, a razão número 2 para fazer este curso é que você não deve querer que somente outros interpretem tudo para você. É preciso ter as ferramentas para estudar e formular respostas por conta própria e poder dialogar com as tantas questões que o mundo faz. Este curso é justamente para isso, ensinar técnicas básicas, mas que vão proporcionar uma forma séria e profunda de lidar com textos e temas complexos da fé. Razão número 3. Estudar a Bíblia se tornará uma jornada excitante de descobertas. Essa é uma das minhas razões preferidas. Com essas ferramentas e habilidades, a sua jornada de estudo da Bíblia se tornará uma aventura. Eu também gosto de ouvir bons pregadores e eu me sinto muito alimentado pelo que bons pastores têm a dizer. Contudo, poucas coisas são tão satisfatórias quanto o sentimento de aprender algo na Bíblia por conta própria. Algo que você gastou tempo e energia para desenvolver. Quer ver um pequeno exemplo disso? Você sabia que no grego do Novo Testamento existem várias palavras para descrever a palavra templo? Uma dessas palavras, hieros, é um templo mais genérico, descreve um espaço sagrado. O templo como um todo, incluindo o espaço do pátio que o cerca, todas as salas, depósitos e imediações. Então, normalmente, ela é usada para empregar esse seguinte sentido. Mas existe uma outra palavra para templo que é naos. Ela se refere a algo mais específico, é onde a divindade se manifesta ou é representada, e nada impuro pode profanar esse espaço. E por que eu estou falando isso? Quando a gente vai lá em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 19, Paulo diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, ou seja, o Espírito de Deus habita no nosso corpo, que é o templo. E você consegue adivinhar qual dos dois termos Paulo usa nesse contexto? Será que é a palavra hieros ou é a palavra naos? Bem, se você chutou naos, você está correto. Agora, eu não ouvi isso em um sermão. Eu não descobri isso lendo uma devocional de algum pastor. Foi apenas algo que eu descobri estudando duas palavras. Aí você me pergunta, tá, e qual que é a aplicação disso? Quais são as implicações dessa diferença de palavras? Calma. A aplicação é o último passo do nosso processo de estudo da Bíblia. E antes de chegar nele, nós precisamos passar por vários outros passos e usar mais ferramentas para ter certeza da intenção que o autor tem ao escrever o que escreveu. Nem sempre o fato dele usar palavras diferentes pode ter alguma aplicação prática. Às vezes ele simplesmente intercambiou duas palavras, como a gente costuma fazer no nosso português, como por exemplo, eu saí de carro ou eu saí de automóvel. Às vezes a gente quer falar alguma coisa específica na troca de palavras, mas às vezes a gente está simplesmente variando a nossa linguagem. É preciso uma exegese mais profunda do texto, um conhecimento maior da língua e o desenvolvimento de outras ferramentas que vão destacando e apurando, filtrando o nosso viés para ter uma noção mais específica do que de fato o autor quis dizer. É muito importante destacar que um estudo não deve ser feito apenas com uma única ferramenta e precisa de outras abordagens para se ter uma interpretação mais precisa. Nunca se esqueça disso, é muito importante. E esse curso é justamente para ajudá-lo a fazer esse tipo de estudo. Com as ferramentas certas, você vai ser capaz de descobrir coisas desse tipo, pois elas o ajudarão a cavar bem mais fundo e fazer a Bíblia explodir de conteúdos e significados que antes estavam escondidos a você. Portanto, a razão de número 3 para fazer esse curso é que o seu estudo pessoal das Escrituras vai tomar proporções muito mais ricas e especiais quando você começar a usar os princípios e as ferramentas adequadas para mergulhar na Palavra de Deus. Razão número 4. Você irá aumentar muito a qualidade das suas participações nos pequenos grupos de estudo da Bíblia. Seja como um ouvinte que emite opiniões ou como alguém que de fato está liderando e guiando discussões dos estudos, esse curso vai te deixar muito mais preparado como um participante. Você se tornará mais apto a contribuir com as discussões de forma relevante, diminuindo aquele silêncio constrangedor, sabe? Que acontece quando alguém faz uma pergunta para fomentar a conversa e ninguém quer abrir a boca para não passar vergonha. Pois bem, você terá a capacidade de enriquecer qualquer estudo que for utilizar,
Afinal, simplesmente não existe nenhum tipo de substituto para uma boa e sólida preparação pessoal. Todos esses princípios, aprendidos no curso, darão as condições necessárias para levar suas discussões em um grupo a outro nível de profundidade. É muito útil fazer a leitura de uma passagem várias vezes em um pequeno grupo de estudos ou ler alguns comentários bíblicos sobre as passagens escolhidas. Contudo, é um passo completamente diferente quando você se envolve pessoalmente com o livro ou a passagem utilizando os princípios que aqui serão explicados. Seja como um condutor ou facilitador de estudos da Bíblia, você terá uma enorme vantagem de preparação. Você conseguirá compreender melhor o livro e as passagens selecionadas. Saberá tirar muitas questões para a discussão do texto. Conseguirá extrair uma quantidade imensa de conhecimento das passagens para compartilhar com seu grupo. As suas aplicações e ideias ficarão muito mais ricas e bem embasadas, pois você vai cavar muito mais fundo e poderá responder melhor às perguntas e dúvidas pertinentes que certamente vão aparecer. Vale ressaltar que no começo, talvez você se sinta ainda mais despreparado para lidar com o ensino bíblico, pois ao estudar novamente com as ferramentas corretas, é possível que você descubra o sentido de certos textos que você sempre interpretou de outras formas, mas que estavam equivocados pela falta de contexto e investigação mais meticulosa. Essa postura é normal e muito saudável, pois demonstra humildade em reconhecer que nós não sabemos de tudo e que estamos abertos a reaprender o que for necessário para ouvirmos corretamente a voz de Deus através da sua palavra. Com o tempo, você se aprofundará mais e mais no estudo correto da Bíblia, ganhando mais confiança, para aos poucos se engajar nos grupos de estudo e no ensino das Escrituras na sua comunidade. Portanto, a razão de número 4 é que você ficará muito mais confiante e preparado para ensinar ou facilitar as discussões e o ensino bíblico em seu grupo ou classe de estudos. Razão de número 5. Você terá as ferramentas para estudar tópicos complexos. Já teve que responder ou discutir alguma questão polêmica ou complicada acerca de alguma doutrina? Batismo, predestinação, inferno eterno, qualquer que seja o tópico ou assunto geral como guerra, política, dinheiro ou mesmo algum livro particular da Bíblia? Com esse curso, você terá as ferramentas para mergulhar tão fundo quanto quiser. Claro que você pode contar com bons pastores e ler excelentes livros, mas a alegria e satisfação do conhecimento pessoal e do envolvimento com as Escrituras, que você irá adquirir ao fazer seus próprios estudos, simplesmente não podem ser superadas. Quando você utilizar essas ferramentas, aplicando-as a questões difíceis ou qualquer assunto que você deseje, estará pronto para ganhar terreno e convicção nas coisas que descobrir e aprender, tornando-se habilitado para responder e compartilhar seu aprendizado com outras pessoas. Portanto, a razão número 5 para fazer esse curso é que você terá a habilidade de fazer seus próprios estudos em assuntos profundos e complexos. Aí está. Eu espero que este vídeo tenha te fornecido munições suficientes para escolher fazer esse empolgante curso. Ao fazê-lo, você tornará a tarefa da leitura e da interpretação bíblica em suas próprias mãos, com toda a responsabilidade que essa tarefa traz. Não interprete mais os textos bíblicos de maneira aleatória, confiando apenas nos caprichos da sua própria experiência e da cultura que te cerca. Tenha ferramentas para mergulhar nos assuntos complexos e profundos e, com certeza, você estará muito mais preparado para fazer grandes contribuições nos grupos de estudo dos quais você faz parte. Eu desejo a você tudo de bom em sua jornada de estudo da Bíblia.